Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Se você gostar, não esquece de deixar teu joinha, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, né? Com um amigo, com um parente, com alguém. Eu sempre falo, né? Talvez essa mensagem não vai falar nada ao teu coração, mas talvez tenha alguém que você conhece que está precisando ouvir essa palavra. E é muito bom a gente deixar Deus nos usar, né, para tocar pessoas, para que pessoas possam ser alcançadas aí pela palavra do Senhor. E Deus já estava ministrando o meu coração, já tem alguns dias com essa palavra. E antes de eu vir aqui compartilhar com vocês, claro que essa palavra falou comigo, claro que Deus ministrou muito o meu coração com ela. E eu vim aqui, né, compartilhar ela com vocês, que fala muito sobre aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa aprender a ouvir o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, o que Deus quer da gente, né? Porque temos mania, muitas das vezes, de Deus falar algo com a gente e a gente não dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo está te pedindo, né? Te orientando, te alertando de alguma forma, de alguma coisa. E às vezes a gente costuma a não ouvir, a achar que é um sentimento, a não dar muita importância para isso, sabe? E é muito importante a gente ouvir, senão a gente acaba aprendendo da pior maneira, ou tendo ou acontecendo algo para que você aprenda, né? Deus sempre permite acontecer algo quando a gente não tá dando ouvido àquilo que ele fala. Ele sempre deixa ali, né, você aprender da pior forma quando a gente não ouve o que o Espírito Santo tá falando com a gente, sabe? Porque Deus, ele tem tanto cuidado, ele ama tanto que ele nunca sabe o que eu mais admiro a Deus é porque ele nunca vai permitir você passar por nada. Nada vai acontecer na tua vida sem que Deus ele venha te preparar para aquilo, sabe? E não é diferente quando o Espírito Santo vem pedir pra gente, ó, quando você começa a se incomodar com a presença de alguém, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração, ó, se afasta, não tá te fazendo bem essa amizade, não tá te fazendo bem, né? Às vezes você tem um plano de comprar algo e o Espírito Santo fala, não é o momento, espera um pouquinho. E às vezes a gente costuma querer atropelar isso, sabe? A gente pensa, meu, não aquela amizade não tá me fazendo bem, mas eu ainda insisto a permanecer junto, a estar convivendo junto com aquela pessoa, a estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, sabe? Então, a estar trazendo essas pessoas dentro da tua casa. Então, assim, quando o Espírito Santo fala, te alerta de alguma coisa, é necessário a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Ou aquela compra que Deus fala, não é o momento ainda, e você vai lá e insiste em compra aquilo porque é o teu desejo, tu quer tanto aquilo que você não ouve o que o Espírito Santo está falando. Porque às vezes Deus ele tem, às vezes não, né? Deus ele sempre tem o melhor pra gente, sabe? Deus ele sempre vai ter o melhor pra gente. Então quando Deus fala não é o momento, não é o momento, a gente precisa acalmar, tranquilizar o nosso coração, a nossa ansiedade, né? E esperar em Deus, porque Deus ele sempre tem o melhor pra gente. E quantas vezes você vai fazer algo que o Espírito Santo pede para você não fazer, não tá te dando a direção naquele momento, não tá te dando paz naquilo ali, e você insiste e faz, e você depois se arrepende, porque deu tudo errado, porque a compra deu errada, porque você não vai conseguir pagar, porque as suas dívidas aumentaram. Acontece tanta coisa naquela situação que você não consegue explicar o porquê. Mas o Espírito Santo estava te alertando para não fazer aquela compra. O Espírito Santo estava te alertando, ó, se afasta, sabe? Deus, ele pede pra gente se afastar de pessoas que não convêm, pessoas que não faz bem pra gente. É muito importante a gente se aproximar de pessoas que aproximam a gente de Deus. É muito bom, edifica a tua alma, edifica, te faz bem.
Como é ruim estar perto de pessoas negativas, pessoas que só te colocam para baixo, pessoas que estão ali para, sabe, falar para você que você não vai conseguir. Quantos amigos você deve ter que fala isso para você, sabe? Você tá planejando algo, você comenta com aquela pessoa e aquela pessoa vem com um balde de água fria, joga em cima de você e fala: meu Deus, esquece isso não é para você, sabe? Como é bom você ter pessoas de Deus do teu lado, dizendo para você: ei, vamos orar. Se for isso que Deus quer na sua vida, vai acontecer. Vamos orar. Porque nada para nosso Deus é impossível. Nenhum sonho é grande demais diante de Deus. Sabe? Deus, ele realiza. Deus, ele faz acontecer. E Deus, ele pede para a gente se afastar de pessoas assim. Porque a gente precisa se aproximar de pessoas, né? Eu falo que Deus pede porque ele fala isso ao meu coração o tempo todo. Se afasta de pessoas que não edificam a sua vida, que não faz bem para você. Se afasta, sabe? E é muito importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo. É muito bom ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Eu aprendi muito isso com a minha mãe na fé também, sabe? Teve uma vez que ela falou assim para mim, tinha uma pessoa passando por uma situação bem difícil e eu queria muito ajudar aquela pessoa. E ela olhou para mim e ela falou: Natália, você já orou a Deus? Você já pediu para Deus por que essa pessoa está passando por essa situação? Porque muitas das vezes é permissão de Deus a pessoa estar passando por aquela situação, sabe? Então, e Deus permite a gente passar por certas situações para ensinar para a gente de alguma forma. A gente não passa por nada, a gente não vai até o deserto à toa. Deus, ele sempre tem um ensinamento pra gente. Deus, ele sempre quer te ensinar algo, seja na luta, seja em qualquer situação. Deus, ele sempre quer que você tire algo daquilo ali, que você amadureça, que você cresça, que você aprenda que você depende dele, que você precisa buscar mais ele. Deus, ele quer ensinar de alguma forma. Ninguém vai pro deserto à toa. Todos nós vamos pro deserto para se encontrar com Deus, para crescer espiritualmente. Deus não vai te deixar no deserto para morrer, mas ele quer te ensinar algo. E enquanto você não aprender isso, você vai permanecer naquele lugar ali, sabe? Então, quando ela falou isso para mim, Natália, você precisa primeiramente orar para saber o porquê aquela pessoa está passando por aquilo ali. Então, eu entendi. Ela falou: Natália, quando a pessoa está passando pela situação que Deus está permitindo aquela pessoa passar, se você coloca a mão, aquela prova ela é multiplicada para você, ela também vai para você. Então aprenda, seja sábia e procure saber por que aquela pessoa está na situação. Porque se foi Deus que colocou ela ali, ela precisa aprender, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. E é necessário ela passar por essa situação. Ela precisa entender que as pessoas estão ali orando por ela, né, dando força para ela, mas ela precisa passar por isso. Sabe? Você não pode chegar lá e tirar aquela pessoa, sendo que Deus colocou ela naquele lugar. Então, isso a gente precisa aprender, a gente precisa buscar sabedoria com Deus, entendimento com Deus. Senhor, por que aquela pessoa está naquela situação? Então, não queira colocar a mão onde Deus está trabalhando, onde Deus está ensinando algo, sabe? Então, meu Deus, quando ela falou isso para mim, eu falei: meu Senhor, eu ia pegar uma prova que não era minha, porque era permissão de Deus aquela pessoa passar por aquela situação, era permissão do Senhor. Eu falei: meu Pai, obrigado porque o Senhor coloca pessoas sábias na minha vida para me mostrar que não é da forma que eu estou pensando, sabe? Porque tem momentos que a gente não pode mudar a situação da pessoa, tem momentos que aquela pessoa precisa passar por aquilo, porque Deus colocou ela lá. E não queira, como eu falei, não queira colocar a mão onde Deus está trabalhando. Não queira mudar situações que Deus está trabalhando, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, obrigado, Pai, porque Tu cuida de mim. Se eu não tivesse dado ouvidos à voz do Espírito Santo que estava usando a minha mãe na fé para me ensinar algo, eu tinha passado por uma prova que não era minha, que não era necessário passar. Eu tinha pegado um cargo que não era meu, sabe? Um peso, sabe? Um fardo, na verdade, eu queria falar. Eu tinha pegado um fardo que não era meu, sabe? É necessário você carregar seu fardo,
sabe? Se Deus mandou você carregar ele, você precisa carregar ele. Você precisa enfrentar tudo e você precisa olhar para Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda, me mostra o que eu preciso aprender, Senhor. Me mostra porque eu tô sofrendo, porque o Senhor tá permitindo essas coisas acontecerem comigo, porque eu tô no deserto, porque parece que eu nunca vou sair desse deserto. Me ajuda, me mostra o que eu preciso aprender. E se for coisas que eu tô carregando na minha vida, que eu não aprendi ainda, que é preciso perdoar, é preciso esquecer coisas, deixar coisas no passado, e eu quero carregar comigo, Pai, e o Senhor quer me mostrar que é preciso eu deixar coisas lá para trás, eu perdoar, eu olhar para trás e assim, Senhor, eu preciso perdoar isso. Alguém me ofendeu, mas eu preciso perdoar. Eu preciso esquecer aquilo, não posso carregar esses fardos comigo, fardos que não são necessários trazer para minha vida, sabe? Porque quando a gente perdoa de verdade, vai ficar somente uma cicatriz ali quando alguém te feriu, sabe? Para você lembrar, eu passei por isso. Mas isso não dói mais porque está cicatrizado. Agora, quando existe uma casca somente naquela ferida, qualquer batidinha lá, qualquer coisa que você lembrar, você vai chorar porque vai doer, vai machucar, sabe? Então não houve perdão. E às vezes é isso que Deus está querendo fazer na tua vida. Deus está querendo, te colocou nesse deserto que você se encontra hoje, para você perdoar o que ficou para trás. Para você perdoar quem te machucou, quem te ofendeu, quem lançou palavras de maldição na tua vida. Então você precisa buscar entendimento com Deus. Não questione a Deus, não fique brigando com Deus, porque Deus, ele te ama, ele cuida de você, ele quer o melhor para você, sabe? Porque às vezes a gente gosta de resmungar. Quando a gente coloca um filho de castigo, né? Um pai coloca um filho de castigo, a gente não quer o mal dele. A gente não está fazendo isso por mal dele, mas a gente quer que ele aprenda com o seu erro, que ele aprenda, que ele peça desculpa, que ele peça perdão, que ele fale, não vai mais se repetir, pai, e que não se repita mesmo, sabe? Então assim é o nosso Deus na nossa vida. Deus, ele confia na gente, ele quer que a gente melhore, ele quer que ele te ama, ele ama tanto. Essa semana eu ainda falei sobre isso. Deus, ele ama tanto que ele deu seu filho por nós. Então você acha mesmo que Deus te colocou no deserto porque você nasceu para sofrer? Ou porque Deus quer que você sofra? Não. Deus, ele quer que você aprenda algo e é necessário aprender esse algo com Deus. É necessário para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente, sabe? Entenda isso. Quando a gente cresce, a sabedoria que Deus dá pra gente, ninguém rouba, ninguém toma, sabe? Eu agradeço todos os dias porque eu olho para trás, eu olho aquela menininha, sabe, que era brigona, que sabe, explodia fácil, que eu olho para aquela menina que não existe mais. Eu olho para mim hoje, eu entendo que era necessário eu passar por tudo aquilo, sabe? Então a gente tem que entender que é necessário a gente passar por certas situações para a gente crescer, para a gente se tornar a mulher que a gente é hoje. Eu agradeço a Deus porque Deus me mostrou que Ele me ama, Ele cuidou de mim em todas aquelas lutas que eu passei, em todas aquelas provas que eu passei, também sendo desobediente, estando longe da vontade de Deus, sabe? Porque às vezes a gente colhe algumas coisas por falta de sabedoria, por desobediência a Deus. Deus, ele permite a gente passar por situações por não ouvir a voz de Deus. Quanto tempo Deus estava me chamando? E eu falar, não é o tempo, não é o tempo, Senhor, não é a hora. E que hora que é? Que hora que é? Sabe? A gente vai esperar o que acontecer para nossa vida para ser a hora, sabe? Eu fico olhando para mim, eu falo, meu Deus, quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse aceitado Cristo logo na minha vida. Quantas lágrimas, quanto choro, sabe? Então assim, a gente fica perguntando, né? Meu Deus, eu tava esperando o quê para aceitar Cristo? Para entender que eu sou amada, para entender que eu não sou órfã, mas que eu sou adotada por um pai que me ama de verdade, para preencher o meu coração, porque hoje em dia o meu coração está cheio do amor de Deus. Hoje em dia eu tenho a felicidade que vem dos céus sobre a minha vida, e eu tava perdendo tanto tempo com o sofrimento, querendo preencher com outras coisas que não tem nada a ver, que quando a gente percebe, a gente fica pensando, meu Deus, eu perdi tanto tempo com coisa tão boba, sabe? Querendo preencher aquele vazio que só tem uma peça que encaixa ali. Se chama Deus. Não existe outra peça para o seu quebra-cabeça.
Você pode preencher com tentar encaixar ali qualquer coisa, mas não vai ter lugar para essa coisa. Porque aquela peça foi feita única, especial. Se chama Deus. E não existe outra. Então, por isso que você não consegue achar. Sabe, você está procurando a procura de algo que quer preencher esse vazio que está aí dentro, como eu estava fazendo. E só existe uma peça especial. É Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele foi feito perfeitamente, com um desenho único e não existe outra forma igual. Se chama Jesus Cristo. Então deixa Deus entrar dentro do teu coração, da tua vida, e você vai ver a transformação que vai acontecer. E aprenda, isso é muito importante, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. O que Deus está querendo falar com você? Senhor, será que eu estou fazendo certo? Senhor, sabe? Então me ajuda, Deus, me ajuda. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender contigo, Pai. Eu quero buscar mais o Senhor, eu tenho sede da tua palavra, sabe? Então aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que você possa ouvir essa mensagem, ela possa entrar no seu coração e fazer uma transformação que precisa. Tá bom, galera? Fica com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.